Olá, boa noite, vídeo da noite, canal Professor Belei, quarta-feira, dia 18/11/2020. Qual é a do Putin, professor? Recebi vários e-mails, o dia todo hoje recebendo e-mails sobre Putin. Muitos amigos me perguntando, e aí professor, qual é a do Putin? Explica alguma coisa aí, por que ele elogiou o Bolsonaro? Bem, difícil responder a todos, e eu mesmo não tenho a resposta, mas posso pelo menos cogitar alguma coisa a respeito. Para isso, farei um longo percurso até chegar no tema propriamente. Não tão longo assim, calma, não precise desligar o computador ou o smartphone, não será tão longo. Mas quero começar por uma abordagem um pouco diferente, ou melhor, quero começar por uma imagem, essa que vocês estão vendo. Isso aqui é uma festa no incrível estado, no dourado estado da Califórnia. Vocês estão vendo no lado esquerdo da foto, desta foto, o governador do estado, Gavin Newsom. Ele estava numa festa, num restaurante chique, um restaurante bacana, com um grupo de empresários e amigos, ou seja, a crème de la crème, a nata da nata, a elitaça, as elites, como dizia o ex-presidiário Lula, as elites. Pois é, todos, claro, devidamente esquerdistas de carteirinha, socialistas, na mais branda das denominações, socialistas. Pois é. Eles foram flagrados sem a mínima preocupação com o vírus que está impondo novas e profundas restrições à população da Califórnia. Bem, isso quer dizer que eles não acham o vírus tão perigoso assim, não é mesmo? Pois é, exatamente isso que diz a matéria da Breitbart hoje, quando o governador Gavin Newsom desculpou-se esta semana depois de ser pego violando suas próprias regras de distanciamento social para comparecer a um jantar lotado. Ele disse ao público que o jantar foi realizado em um restaurante ao ar livre. Pois é, só que as fotos mostram o contrário. Não tem nada de ar livre nessa história. A Breitbart diz também que enquanto Newsom está cancelando o Dia de Ação de Graças de todos os habitantes do estado, ele próprio viola as regras de distanciamento social, ficando lado ao lado com um grupo de pessoas, não para desfrutar de um momento com amigos e parentes e com oração em casa, mas para festejar com lobistas. Esta é apenas mais uma prova de que os mesmos democratas que estão prendendo todo mundo acreditam que o vírus seja tão perigoso. Se o fizessem, não arriscariam contraí-lo e trazê-lo para casa. Eles não arriscariam espalhar isso. Bem, claro que essas elites têm informações privilegiadas. O vírus certamente não é tão perigoso. Nós mesmos já comprovamos isso. O vírus só ataca quem estiver de pé. Por exemplo, num restaurante muito lotado, o sujeito que está na mesa comendo certamente está sem máscara. Porque, confesso, eu já tentei comer com a máscara, é muito difícil. Então, tira-se a máscara para comer. Mas, se o infeliz tiver que levantar para repetir o seu prato, ele terá que colocar a máscara, porque os vírus atacam quem está de pé nos restaurantes. É incrível, pois é. Sentado tudo bem. Bem, brincadeiras à parte, o fato é que essa notícia dá alguma pista do que pensa Donald Trump, ou melhor, do que pensa Vladimir Putin em relação ao Brasil. O Brasil tem um presidente nacionalista que fez de tudo que estava ao seu alcance para não cair nessa, para não fazer essas práticas esquerdistas que servem de expediente hoje em estados como Nova York, Califórnia, Oregon e por aí vai. O elogio de Putin a Bolsonaro é mais uma
reprimenda aos seus colegas da Europa, como Macron, Angela Merkel, do que um elogio a Bolsonaro propriamente. Acontece que existe uma diferença muito grande que talvez esteja no elogio de Putin. Ninguém duvida que Putin foi um agente serviçal ao extremo da KGB já na presidência, ou quando assumiu a presidência da Rússia, e ninguém em sã consciência duvidaria que ele é hoje o mais nacionalista dos russos. Pois bem, associado ao comunismo, à antiga União Soviética, a impressão que temos é que Putin é um comunista de carteirinha. E pode ser mesmo. Só que o seu comunismo de carteirinha quer dizer o seguinte: não temos nada a ver com o esquerdismo internacional que apareceu por aí, de repente. Este não tem nada a ver com os velhos propósitos da União Soviética, do marxismo, da luta de classes e assim por diante. É outra coisa com a qual eu não comungo. Então, em linhas gerais, Putin não fez nenhum elogio a Bolsonaro. O que Putin fez foi demonstrou um certo desdém para com o esquerdismo internacional, como se ele não se quisesse colocar ao lado do esquerdismo internacional. Mas aí entra a questão da Venezuela. A Venezuela não é comunista? É. A Rússia não está na Venezuela? Tá. Porque afinal, o que eles estão fazendo lá? Bem, estão lá tentando de algum modo ressarcirem-se do grande prejuízo que tiveram com o comunismo venezuelano aos moldes cubanos. O comunismo venezuelano é aquele que só dá prejuízo aos seus mecenas. E só deu prejuízo a Vladimir Putin. Chávez comprou um monte de armamentos, aviões, canhões, mísseis, tudo que pôde no boom do petróleo de Vladimir Putin. Só que pagou uma parte apenas. A outra parte ficou para o seu sucessor. E o seu sucessor não conseguiu pagar nada. Razão pela qual Putin teve que tomar na mão grande algumas refinarias da PDVSA, principalmente nos Estados Unidos e na Europa. E mais ainda, teve também que, para não sair totalmente no prejuízo, arcar com algumas despesas da mesma, para repaginá-la, para não perder a sua produtividade. Mas até isso tornou-se um fardo pesado para Putin. Putin leva o ouro da Venezuela? Sim, é verdade, em parte leva o ouro da Venezuela. Mas pela porta que entra o ouro da Venezuela, entra também o prejuízo que tomou ao fornecer armas para o governo de Chávez e depois de Maduro. Razão mais do que suficiente para Putin olhar para o Brasil como uma possível alternativa na questão comercial. Já que acostumou-se um pouco com a América do Sul, por que não fazer grandes negócios com o Brasil? Aliás, eu já trouxe aqui neste canal e no canal Brasil Agora o relato de um porto ultramoderno que a Rússia está construindo no sul do país. Fazer negócios pesados com o Brasil é uma possibilidade. Talvez seja esse um dos motivos pelos quais Putin fez um elogio a Bolsonaro. Mas mais do que isso, Putin considera também a possibilidade de que Bolsonaro perca o apoio de Donald Trump, caso Donald Trump não consiga provar que foi fraudado. E aí, bem, abriria espaço para ele disputar, sim, com o governo brasileiro, ou melhor, tratar com o governo brasileiro de novas parcerias. E, em consequência, dar apoio internacional a Bolsonaro. Mas existe algo mais nessa história. O comunismo de Vladimir Putin, se é o que se pode chamar, o eurasianismo, tem também um grande obstáculo no mundo hoje, que é o esquerdismo globalista. O esquerdismo globalista não tem nada a ver com o velho comunismo que defendia Putin. Ele não está voltado para a luta de classes, para o operariado, para
o proletariado, ele se preocupa com questões da elite. Vejam o caso desse governador, que eu mostrei agora, o governador da Califórnia, Gavin Newsom. Quando assumiu o poder, ele jurou implementar toda a agenda da esquerda. Qual seria? Dar mais e melhores empregos aos operários? Não. Diminuir a distância entre as classes? Não. O comunista Gavin Newsom estava tentando implantar uma agenda que nada tem a ver com o trabalhador. Como, por exemplo, direito para todo mundo com assistência do Estado de mudar de sexo. Aí pergunta-se, o trabalhador, o sujeito que, por exemplo, trabalhador paulistano, o trabalhador do chão de fábrica, como se diz, que acorda 4 da manhã, 5 da manhã, fica 3 horas dentro de um ônibus para bater o cartão na fábrica. Esse sujeito está preocupado em mudar de sexo? Provavelmente não. Ele está preocupado em melhorar as suas condições de trabalho, em ter um melhor salário, poder construir a sua casa, poder financiar uma casa e assim por diante. Mas o novo esquerdismo não quer saber disso, ele quer saber de questões que só preocupam a uma certa elite. O sujeito precisa ter muito tempo sobrando e dinheiro para pensar numa nova configuração, por assim dizer, numa nova estética. Outra questão importante para o esquerdismo atual: o aborto. O aborto é a bandeira de todos os esquerdistas, mas seria a bandeira dos comunistas? Bem, se voltarmos um pouco na história, veremos que o próprio Stalin foi radicalmente contra o aborto na antiga União Soviética, ou principalmente na Rússia. Porque, claro, isso enfraquecia o operariado. É muito difícil ter 4 ou 5 filhos, sim, mas até um certo ponto. Depois, quando eles começam a ganhar o seu dinheirinho, a coisa melhora dentro da casa dentro da prole. Daquele pai de família que ousou colocar 4, 5 pessoas no mundo. Agora, quando se fala em matança de crianças inocentes nos seus ventres, fala-se também da dizimação da prole. Por que famílias com muitos filhos? Não, vamos acabar com a família e também com os filhos. Isso tudo facilita uma nova configuração de mundo que vem por aí, que não tem mais nada a ver com as propostas do velho comunismo. Querem um exemplo? Imagine aquele professor de esquerda, que se diz comunista, que fez de tudo para eleger Haddad porque queria simplesmente ter a liberdade de poder andar de saia, trocar de sexo e falar sobre esta liberdade para os seus alunos. Esse sujeito está defendendo a bandeira da esquerda comunista soviética ou de uma esquerda, ou de um globalismo, melhor dizendo, disfarçado de esquerdismo? É claro que está defendendo os interesses da elite globalista. Aquela garota que herdou casa e carro do seu papai, que trabalhou como um louco para deixar um patrimônio para a família, entrou na faculdade e virou esquerdista. Bem, ela volta para a sua casa com o seu carrinho e está preocupada, sim, com a bandeira da esquerda para diminuir a desigualdade. Mas o que ela enxerga por desigualdade? Ela enxerga por desigualdade o direito a mudar de sexo, por exemplo, ou melhor, a falta de direito. E aí sai levantando essa bandeira. Queremos o direito e a liberdade de nossas crianças mudarem de sexo. Isso é bandeira proletária? Não, não é. Esse é um novo esquerdismo. E foi exatamente assim que os globalistas engoliram os comunistas tolinhos e bobinhos. Esses já não lutam mais pela classe operária, lutam por bandeiras que nasceram da insatisfação ou do tédio dos riquinhos.
E eles nem sabem disso. Acham que estão lutando por liberdade. Não, estão lutando pela excentricidade das elites. Das elites. E Putin sabe muito bem disso. Putin até, devemos considerar, faria um grande trabalho para a humanidade se trouxesse o velho comunismo de volta. Esse, pelo menos, se preocuparia com os operários, que foram simplesmente abandonados pela esquerda. Querem uma prova disso? Pensem nos seguintes estados: Texas, Louisiana, Mississippi, Geórgia, Flórida. Acho que deixei alguém de lado. Bem, esses estados, todos eles se caracterizam por uma grande quantidade de afrodescendentes, latinos e operários, de modo geral. São estados mais pobres do que o normal, estados de trabalhadores, estado de imigrantes e assim por diante. Pois bem, nesses estados, esqueci o Alabama, nesses estados, Trump teve vitória esmagadora. E a nova esquerda, essa esquerda globalista, não sabe por quê. Ora, porque Trump fez mais para os trabalhadores do que todos os esquerdistas da América juntos. Porque os esquerdistas da América, nenhum deles se preocupa com os trabalhadores. Aliás, estão preocupados hoje em deixá-los cada vez mais pobres, com sucessivos lockdowns. É simples. Trump trouxe muitos empregos de volta e, agradecidos, os operários votaram em peso em Donald Trump. Pois é, que ironia, não? Trump fez a maior revolução comunista que a América já viu, mas o comunismo antigo, aquele que se preocupava com os trabalhadores do mundo. Hoje a esquerda se preocupa com os burgueses do mundo. Talvez seja isso. Talvez. Até depois.